E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao nosso bate-papo. Hoje a gente vai entrar num terreno um pouco, digamos filosófico, né? Um tema que gera bastante discussão, mas que a gente quer abordar com todo o respeito e, claro, com a profundidade que ele merece. Exato. E o assunto de hoje é: será que a moralidade objetiva, certo e errado universal, pode existir sem a necessidade de um Deus ou de uma divindade? Eu, como ateu, meio que penso que sim, sabe? Que a gente consegue chegar a isso. Entendi. E eu, como cristão, vejo que é um ponto de vista bem interessante, mas, para mim, a base da moralidade objetiva sempre remete a algo transcendente. Então fica essa questão, de onde ela viria? Pois é, mas, pra mim, a moralidade pode ser um produto da evolução, né? Da nossa capacidade de empatia, da necessidade de coesão social para que a gente sobreviva e prospere como espécie. A gente aprendeu que certas ações são prejudiciais à comunidade e outras são benéficas. Então não é meio que uma imposição divina, mas uma construção, uma descoberta nossa. Eu entendo esse argumento da evolução e da coesão social, sabe? Faz sentido que a gente desenvolva certos comportamentos. Mas a pergunta é, por que esses comportamentos seriam objetivamente bons ou objetivamente maus? Se é só uma questão de conveniência evolutiva, então, não teríamos uma base para dizer que algo como torturar uma criança é intrinsecamente errado se em alguma realidade paralela isso fosse benéfico para a sobrevivência de algum grupo. Não seria só uma preferência? Essa é uma boa pergunta, é um bom ponto. Mas assim, eu acho que a objetividade vem do fato de que para qualquer ser senciente, o sofrimento é inerentemente ruim, né? E a promoção do bem-estar é inerentemente boa. A gente não precisa de um mandamento divino para saber que causar dor é errado e ajudar é certo. É quase uma coisa que a gente, sente, né? E a razão nos leva a concluir que universalmente o sofrimento desnecessário é algo a ser evitado. Certo, mas essa sua base, então, é o bem-estar e a minimização do sofrimento. Mas quem estabelece que o bem-estar é o valor supremo? E se existisse uma sociedade onde a honra ou o sacrifício de si mesmo fosse considerado o valor mais alto, mesmo que isso implicasse em sofrimento? A gente vê isso em algumas culturas históricas, sabe? Quem tem a palavra final sobre qual valor é o mais fundamental? Olha, eu acho que, a gente pode argumentar que, em última análise, a honra ou o sacrifício são valorizados porque eles levam indiretamente a um bem-estar maior para um grupo. Ou, sei lá, uma sensação de propósito, que no fundo é um tipo de bem-estar. Não é que a gente esteja criando esses valores do nada. É que a gente está descobrindo o que funciona melhor para a vida, para a nossa vida em comum. E, a razão e a empatia nos guiam para isso. Bom, sim, mas me parece que, sem um padrão externo, a moralidade se torna um consenso humano, o que é valioso, mas não necessariamente objetivo no sentido de ser verdadeiro independente da nossa opinião. Se Deus existe, ele estabelece uma lei moral que é imutável e universal, entende? Independente do que a humanidade pense ou decida, ela permanece. E isso dá uma base muito mais sólida para o que é, o bem absoluto. Mas e se essa moralidade divina fosse arbitrária? Se Deus dissesse que, sei lá, matar é bom, seria bom? Ou a gente pressupõe que Deus é bom e, portanto, o que ele diz é bom? Se for a segunda opção, então a bondade já existe independentemente de Deus, e Deus apenas a segue, ou a reflete, não a cria. É um dilema, meio que o dilema de Eutífrono, sabe? Essa é uma pergunta clássica, o dilema de Eutífron. Mas para mim, no cristianismo, a bondade não é algo separado de Deus, sabe? Deus não tem bondade, ele é a bondade. A sua natureza é intrinsecamente boa. Então, o que vem dele não é arbitrário, é uma expressão da sua própria essência. Não é que ele diga que algo é bom e assim se torna bom. É que aquilo que é bom porque é um reflexo de quem ele é. Mas então, se a bondade é a essência de Deus e a gente consegue identificar essa bondade sem necessariamente crer em Deus, através da razão e da empatia, não seria isso uma evidência de que a moralidade pode existir e ser compreendida por si só, independentemente da crença em Deus? É como a matemática, sabe? As leis da matemática existem independentemente de alguém crer ou não em um criador. É uma analogia interessante, mas a diferença, talvez,
seja que a moralidade lida com o dever e não apenas com o ser. Tipo, a matemática descreve relações existentes, mas a moralidade prescreve como deveríamos agir. E essa prescrição, para ter autoridade universal, parece exigir uma fonte de autoridade universal. Senão, se torna apenas uma preferência social, que pode mudar, né? Ah, mas o dever pode vir da nossa própria razão. Tipo, se eu reconheço que quero viver numa sociedade onde eu sou tratado com respeito, então eu devo tratar os outros com respeito. É uma consistência lógica, entende? Se eu não quero ser roubado, não devo roubar. Não é que seja uma preferência, é uma necessidade racional para a convivência. Certo, mas essa necessidade racional é baseada no seu desejo de ser tratado com respeito. E se alguém não tiver esse desejo? Ou se tiver um desejo maior de poder, por exemplo, e não se importar em usar os outros? Para essa pessoa, a moralidade baseada apenas na razão ou na empatia não teria a mesma força vinculante. Mas se existe um mandamento divino, ele se aplica a todos, independentemente dos seus desejos ou egoísmos. É um ponto, mas... Tipo, a gente vê que mesmo pessoas que não creem em Deus agem moralmente, muitas vezes de forma mais íntegra do que algumas que creem. Isso sugere que a moralidade tem uma fonte inata, universal, que não depende da fé. A gente tem que construir uma sociedade que reforce esses valores, sabe? Através da educação, das leis, da cultura. Sim, eu concordo plenamente que ateus podem ser extremamente imorais, e vejo muitos exemplos disso. E cristãos podem falhar miseravelmente. Isso não é uma negação da moralidade objetiva, mas uma falha humana em cumpri-la. A questão para mim é a base final. Por que um ato é intrinsecamente bom ou ruim? Minha fé me dá uma resposta que sinto que é sólida. E a minha razão me dá outra, que também sinto ser sólida. E acho que é isso que torna o debate tão interessante, sabe? A gente busca a mesma coisa, uma sociedade justa e, com bons valores. Só que partimos de pressupostos diferentes. Exato. E o legal é que, mesmo com as diferenças, a gente consegue conversar e respeitar o ponto de vista um do outro. Acho que isso, por si só, já é um sinal de que a busca pela moralidade é algo inerente a nós. Com certeza. E, esse é um assunto que a gente podia ficar horas discutindo, né? Mas por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a você por trazer seu ponto de vista. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer de verdade essa conversa. Valeu, pessoal, e até a próxima!